Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar início à gravação de mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos publicar o 19º estudo, né? Estamos fazendo essa gravação. E no estudo de hoje nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra, né? A leitura de hoje a gente vai iniciar lá no livro de Isaías, capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao 6 de início, certo? Só relembrando, o último estudo a gente tinha falado sobre as passagens bíblicas, né, que nos relatam sobre a destruição da terra, que Deus ele fala que vai vir porque a terra ela está contaminada pelo pecado do homem, né? E agora, já que a terra vai ser destruída, a gente precisa entender o que é que Deus reserva pra gente, né? Já que Ele nos garante que viveremos para a vida eterna. Então, Deus, aqueles que se convertem ao Senhor nosso Deus, lógico. Então, nós vamos ver que Deus ele nos garante que nós teremos um novo céu e uma nova terra para morar, certo? Então, iniciando a leitura de hoje, lá no livro de Isaías, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao 6, que nos diz assim: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Esse galo cantando. Tô dando certo, não. Mas vai ficar bom no final, fé em Deus. E nesse mesmo livro de Isaías, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 20, que nos diz assim: De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Agora nós vamos para esse mesmo livro de Isaías, só que para o capítulo 65. Isaías, capítulo 65, e vamos fazer a leitura do versículo 17, que nos diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E nesse mesmo livro de Isaías, vamos para o capítulo 66, fazer a leitura do versículo 22. Isaías, capítulo 66, versículo 22, que nos diz assim: Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, né? Então a gente vê que Deus ele deixa relatado na palavra dele que vai haver a criação de novos céus e nova terra, né? Para que o homem ele possa viver neste lugar. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 35, que nos diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Então Deus ele garante que o céu e a terra vai passar. Agora a palavra dele vai se cumprir, né? A palavra dele não passa sem ter o cumprimento daquilo que Deus ele promete, né? Quando Deus fala o céu e a terra vai passar, é porque como a gente viu lá no estudo anterior, né, falando sobre a terra em si, Deus ele fala que vai vir uma destruição sobre a terra com fogo e enxofre. E essa terra ela vai ser queimada. É interessante até a gente lembrar, lá nos primeiros estudos, a gente vê que Deus ele traz um dilúvio, né, sobre a terra, que foi quando ele só salvou Noé e as pessoas da sua família, né? E quando ele traz esse dilúvio, logo depois ao dilúvio, ele chama Noé e ele faz uma aliança, dizendo que é a aliança entre ele e a terra, que nunca mais a terra seria destruída por água, né? Mas Deus ele deixa bem claro, é por água que não vai haver mais essa destruição. Aí logo mais à frente ele mostra como foi que o plano dele, né, ficou realmente firmado e como seria a destruição dessa terra, que agora ele nos garante que será por fogo e enxofre, certo? A palavra dele lá que garante que nunca mais será destruição por água vai se cumprir realmente, porque como a palavra de Deus fala, ela não volta, né? Ela não volta atrás sem se cumprir. E quando ele fala assim sobre que teremos novo céu, né, novos céus, é porque a palavra de Deus também nos afirma que quando Jesus Cristo voltar à terra, né, quando ele estiver voltando sobre as nuvens para buscar o seu povo, o céu, né, ele vai se abrir, vai se enrolar como se fosse uma folha de um livro se enrolando mesmo. Então é por isso que esse céu, né, que a gente tem visão hoje, ele passará e aí nós vamos ter, né, disponível para a gente em uma nova habitação, um novo local de morada com um novo céu e uma nova terra, certo?
Então, vamos lá, a gente fez a leitura de Mateus 24, 35, vou ler mais uma vez que fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Isso no 34. Agora sim, o 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso que Deus afirma na palavra dele. Vamos lá agora para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 20. Livro de Lucas, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo 34 ao 35, que nos diz assim. Lucas, capítulo 20, versículo 34 ao 35. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Então Deus fala, aqueles que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, né? Porque Deus, ele nos promete que esse mundo de perfeição, né, que não vai ter violência, ele vai existir e a gente tem que estar preparado para alcançá-lo, certo? Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus Cristo, ele fala que foi, mas é um momento que ele volta para buscar os seus, porque onde ele estiver, nós vamos também estar. E é nesse local de nova morada, né, que a gente tem esperança realmente de ir morar. E quem é cristão, quem se converte verdadeiramente ao Senhor nosso Deus, vive uma vida íntegra, né, tendo o conforto dessa esperança, né, de viver realmente em um mundo sem nenhuma destruição e nenhuma dor. Vamos lá agora para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Lembrando que eu tô fazendo a utilização da Bíblia online, certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, né? Então, se essa casa se desfazer, a esperança que nós temos, e está aqui escrito no livro de 2 Coríntios, é que Deus, ele reserva uma casa pra gente, né? Que tá lá nos céus, né? E é pra onde a gente tem essa visão de morada mesmo. Vamos lá agora para o livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 7, que nos diz assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E lá do versículo 9 ao 14 fala assim, desse mesmo livro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 14, nós vamos ler agora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas,
procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Né? Então, essa palavra de 2 Pedro, ela é como se fosse um resumo de tudo, né? Porque Deus, ele fala que a terra que agora existe, ela está reservada realmente para destruição de fogo, né? Onde vai passar o céu, vai passar a terra. E ele ainda nos faz um questionamento. Que pessoa que você quer ser quando tudo isso realmente se concretizar, né? E ele ainda termina nos pedindo: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, Deus, ele pede para que a gente esteja preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando isso tudo quando tudo for consumado realmente, né? Quando tudo for se finalizar, a gente sabe que as pessoas ímpias, elas serão destruídas, né? Quando vier a destruição sobre a terra, a gente sabe que essas pessoas também ficarão para ser destruídas. E aqueles que fazem a vontade de Deus é que subirão, né, para essa nova morada, com um novo céu e a nova terra, assim como a promessa de Deus nos garante na palavra, né? Vamos lá agora para o livro de 1 João, capítulo 2. 1 João 2. 1 João, capítulo 2, e o versículo que nós vamos fazer a leitura é o versículo 17, que nos diz assim: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. E vamos lá agora para o livro de Apocalipse, capítulo 13, o último livro da Bíblia, Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13, o versículo é o 12, que nós vamos fazer a leitura agora, que diz assim. Apocalipse 13, não, é capítulo 3. Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo é o 12, que nos diz assim. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Lá no livro, nesse mesmo livro de Apocalipse, nós vamos para o capítulo 6, Apocalipse 6, e nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 14, que nos diz assim. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vamos agora para o livro de Apocalipse, que vai ser o último capítulo da leitura de hoje, para o capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 3, que nos diz assim, Apocalipse 21, 1 ao 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quando começa aqui no versículo 1 dizendo, e vi um novo céu e uma nova terra. A gente sabe que o livro de Apocalipse, né, as passagens dele, é um livro que foi visto por um dos servos de Deus, né, chamado João. Ele, lá no início do livro de Apocalipse, fala que ele foi levado, né, em espírito, assim, para que ele pudesse ver as coisas que futuramente iriam acontecer, e depois ele faz esse relato, né, que deixou aqui escrito no livro de Apocalipse. Então, ele fala que ele viu o novo céu e a nova terra, e esse novo céu e a nova terra, né, tem até nome, é a nova Jerusalém, que Deus fala que tem essa nova Jerusalém preparada realmente para o seu povo. No versículo 5 desse mesmo capítulo de Apocalipse 21, fala assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve,
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E lá no versículo 23 desse mesmo capítulo fala: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Então, depois que a gente vê que nesse mundo de sofrimento, né, com tanto sofrimento, quando a gente realmente se converte ao Senhor nosso Deus, a gente realmente guarda essa promessa de esperança em nossos corações, né? Desculpa, assim como Deus nos afirma, né, nós teremos uma morada de paz e vai ser construída, né, vai ter uma construção de um novo céu, uma nova terra realmente para o povo de Deus, certo? Então o estudo de hoje, ele fica por aqui, né? Nos próximos estudos a gente vai conhecer um pouco mais da Bíblia e da palavra de Deus em sua totalidade, né? Falando sobre as temáticas dos assuntos que aqui estão. E que eu espero que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a tua compreensão da palavra de hoje. Fica com Deus e um forte abraço.